Olá, gente! Depois de muito tempo prometendo voltar a fazer vídeo, estamos aqui de volta para falar do nosso tricolor. E eu quero ver se agora eu consigo também falar de outras coisas. Porque qual é o grande dilema de eu fazer vídeos assim? Alguns amigos até falam, e eu mesmo acabo querendo me cobrar um pouco. Eu gosto de falar de um monte de coisa. Aí alguém uma vez falou assim, ó, vamos criar um canal chamado Robson Ramos Fala. Fala de qualquer coisa. Foi a Glória e a Vitória. A Glória que teve ideia, a Vitória também. Foram as duas. Eu fiquei com isso na cabeça. E aí, até hoje eu penso se eu devo usar alguma coisa assim ou não. Mas de qualquer maneira, as coisas acontecem melhor quando fluem, né? Então eu não vou ficar me obrigando a falar de tudo ao mesmo tempo. Quando vier alguma outra coisa interessante, eu falo. Mas basicamente, quem acompanha os vídeos que eu faço há algum tempo sabe que eu paro para fazer vídeo para falar do São Paulo, para falar eventualmente de futebol em geral, e alguns vídeos eu faço em parceria, e trazer alguns diagnósticos daquilo que a gente observa. Esse trabalho ele é feito muito baseado na experiência esportiva de rádio que eu já tive um tempo, e na atual televisiva, apesar de muita gente não me ver, porque eu só falo para fora do Brasil. Grande parte das pessoas me conhecem no meu trabalho de rádio musical. E toda vez que eu recomeço os vídeos eu tenho que explicar isso, porque sempre vem gente nova e as pessoas querem até entender por que, né, que eu tomei a decisão de fazer esses vídeos assim. É porque, na realidade, a gente sempre fez. Só que aí dá aqueles períodos grandes de intervalo e quem não está acostumado pode se surpreender. Quem já está acostumado já sabe do que eu falo, alguns concordam, outros discordam, mas a gente está aqui para isso também. E eu precisava fazer um primeiro vídeo de 2022 a respeito das coisas do São Paulo, e o correto é que ele tivesse acontecido um pouco mais cedo, mas eu perdi o timing porque a gente teve alguns probleminhas aqui, eu tive Covid de novo, com essa variante Ômicron aí, acho que todo mundo está pegando, tive que parar, não deu para começar, nesse meio tempo a temporada do futebol recomeçou, e eu acabei elegendo a rodada do fim de semana como ponto de partida para falar. Eu até esperaria um pouco mais, mas depois das discussões de ontem, eu acho que eu precisava falar. E é importante ressaltar o seguinte, para quem já me acompanha, o que eu vou falar agora, e para quem não acompanha, vai ouvir eu dizer agora, talvez pela primeira vez. Eu continuo pensando a mesma coisa, mesmíssima coisa, acerca dos campeonatos estaduais de futebol. Acho que eles, hoje em dia, diferentemente do passado, para as equipes que disputam ao longo do ano torneios importantes que valem muito dinheiro e que empolgam mais a torcida, só atrapalham. Já se discutiu uma série de coisas, eu já fui muito a favor durante um tempo de acabar de vez, ainda penso um pouco a respeito disso, mas eu tenho dado um pouco mais de ouvidos a amigos que acham que não, que dá para continuar, dá para espalhar pelo ano todo. O fato é que a gente não pode mais ter um campeonato que cobre dos times e exija dos times boa performance, espremendo os campeonatos mais importantes. O Campeonato Nacional, a Copa Nacional, a Copa Continental e, eventualmente, uma Copa Mundial. Não pode, né? Se o futebol brasileiro quiser brigar em pé de igualdade de nível com o futebol que existe fora, ele precisa, pelo menos, seguir uma dinâmica de número de jogos semelhante. Então, eu continuo com esse pensamento, eu acho que todo mundo tem direito de jogar, não acho que os times grandes tenham aquela obrigação de servir de atração do circo para os times pequenos, porque é isso que acaba acontecendo, né? Toda vez que a discussão é do Campeonato Paulista, por exemplo, que é a minha realidade aqui, mas vale para todos os outros, as pessoas dizem, mas e os pequenos? Bom, os pequenos têm um campeonato todo seu, que é a Copa Paulista, já há alguns anos e que é disputada praticamente o ano todo. Na verdade, ela começa depois do Campeonato Paulista e vai até o final do ano, classifica para a Copa do Brasil, melhor dizendo, classifica para a Série D do Campeonato Brasileiro, que é a última divisão do campeonato. Tem lá algumas compensações para quem disputa. Mas aí
são só os pequenos. Ora, você precisa dar atividade para os times menores ao longo do ano. Você não pode obrigar o time grande a compor essa rotina dos times menores para que os torneios se tornem mais atraentes. Se os menores precisam dos grandes para justificar sua permanência num torneio regular todos os anos, então não é em nome deles que a gente está defendendo o campeonato. A gente está defendendo o campeonato em nome da atração que uma federação quer dar para jogos que ela e até os próprios clubes sabem que não são tão atraentes assim se não existirem os times maiores. Só que os times maiores têm um compromisso ao longo do ano mais importante, mais pesado do que os campeonatos estaduais. E, consequentemente, são campeonatos que atraem mais a atenção do torcedor e mais o desejo do torcedor de vencê-los. Tudo isso para dizer o seguinte: eu não costumo fazer análise de jogos do Campeonato Paulista, quem me conhece sabe disso. Porque eu entendo que fazer essas análises é, de certo modo, dar uma contribuição para que eles permaneçam existindo. Mas o São Paulino, em especial, tem que abrir um parêntese aí, chaves, colchetes e tudo mais, para poder falar do time agora, para tentar, falando do time agora, a gente conseguir projetar algo que possa acontecer no futuro. E aí nós temos um problema, meu amigo. O time do São Paulo não engrena, o time do São Paulo joga mal, e o time do São Paulo hoje não dá perspectiva nenhuma de um futuro positivo. Porém, algumas coisas precisam ser consideradas aí. Então vamos lá. O que a gente teve do final do ano passado, do Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo disputou as últimas rodadas desesperado para não cair, e o começo da temporada regular de futebol de 2022? Saídas de algumas peças que já não funcionavam mais e tentativa de reforçar o time por parte da diretoria com jogadores que possam melhorar o nível da equipe. Acho que essa parte a diretoria do São Paulo não conseguiu fazer exatamente como gostaria e nem como deveria, porque os jogadores que o São Paulo poderia tentar comprar numa situação financeira mais saudável, todos eles foram parar em outros clubes. Algumas opções eram completamente inviáveis e outras simplesmente não existiam. Era melhor que algumas peças continuassem no time. Tudo isso para satisfazer um anseio do Rogério Ceni do ano passado, junto com o Muricy, naquele período final do ano, quando o Muricy, através de uma gravação de um áudio que ele teria mandado para um amigo, deixou vazar a informação de que ele e o Rogério não ficariam no São Paulo se o São Paulo não tivesse condições mínimas de disputar bons torneios nesse ano. Aí teve a famosa conversa com o presidente, né? Um dia depois do vazamento daquele áudio, e aí o Muricy aparece na entrevista lá para o Arnaldo e para o Tirone no canal deles, uma entrevista muito oportuna, onde ele falou que eles continuariam, que o presidente prometeu que ia conversar com investidores e trazer investimento para o São Paulo, aquela coisa toda. Bom, o ano começou, o São Paulo trouxe Nicão, trouxe o Rafinha, trouxe o Alisson, lá do Grêmio, trouxe o Patrick, do Internacional, talvez a melhor dessas contratações todas, trouxe o goleiro Jandrei para reserva, e está aí montando um time em cima da presença desses jogadores, mesclando com alguns que já estavam na equipe no ano passado, tentando com que essa formação, esses reforços possam dar a São Paulo a qualidade que ele não teve no final do ano passado. Bom, o fato é que até agora são duas rodadas só, mas o time jogou muito mal. E a torcida do São Paulo está muito ansiosa com o que pode acontecer com a equipe. Porque, apesar do título ganho ano passado no Campeonato Paulista, e na época eu disse aqui, né, não adianta ganhar só esse título porque ele vai ser esquecido no meio do ano, e o São Paulo precisa pelo menos jogar bem nos outros torneios, isso não aconteceu. A torcida acabou criando de novo aquela sua esquizofrenia habitual, tentando encontrar os culpados de sempre, para que chegássemos às conclusões de sempre, de que o São Paulo precisa mudar tudo
para eventualmente não mudar nada. E talvez aí nós tenhamos o erro crucial de todo esse processo. O Rogério Ceni tem sido muito criticado, e eu estou poupando o Rogério de crítica ainda pelo seguinte: o Rogério tem uma ideia de jogo na cabeça que demora para dar liga. E não adianta cobrar o ano passado. O ano passado, quando ele chega na equipe, tenta dar essa liga de alguma maneira, ele tem pouco tempo para trabalhar o time até o fim do campeonato, o time demora para responder, e quando deveria estar respondendo, o São Paulo já está com a corda no pescoço. E aí é evidente que o emocional, o psicológico acaba não deixando nem os jogadores trabalharem isso tão bem internamente, em treinamentos, e aí acaba não havendo aquela resposta que a gente espera que deveria existir. Tem um dado importante aí. Treinamentos que naquele período praticamente não existiam, né? Então vamos trazer para 2022, você tem 15 dias de preparação, mais o campeonato, que já deveria ser uma preparação. É um campeonato cujo ideal, já que é para ser disputado, deveria ser disputado com jogadores sub-23, alguma coisa assim, mesclados ou enxertados lá com alguns jogadores importantes. Só que o São Paulo precisa testar esses caras, então ele precisa levar o time inteiro para o campo. E aí nós temos um problema, né? Você começa a usar e desgastar um time que lá na frente deveria estar bem treinado para enfrentar os desafios maiores do São Paulo esse ano, que imagino sejam a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Eu não vou contar com o brasileiro, porque precisa ter uma força de elenco que o São Paulo ainda não tem. E esse ano creio que não vai ter. Mas dá para tentar alguma coisa no mata-mata, e dá para tentar, e eu acho que precisa correr atrás de ganhar um campeonato mais curto na disputa como esses, para tentar ganhar um pouco mais de confiança. E para começar uma outra temporada mais encorpado. Imaginava-se que ganhar o Paulista do ano passado fosse dar nisso, mas não deu. E a gente também falou muito aqui no ano passado, também por erros da equipe do Crespo, mesclado aí à condição ruim dos jogadores em campo. E isso acabou culminando com a saída do Crespo depois, a chegada do Rogério, com pouco tempo para o time terminar o campeonato. Nem tanto assim, né? Que foi na 20ª rodada, mas assim, como o São Paulo já estava embicando para baixo, não dava para fazer uma preparação excelente, aquela coisa toda. Então, esses jogadores estão indo para a fogueira e não estão apresentando aquilo que muita gente imaginava que eles pudessem apresentar. E aí começa aquela caça aos culpados de sempre. O culpado de sempre agora é o Rogério, por parte da torcida. E é engraçado, porque eu até escrevi ontem nos meus textos lá de Twitter e Facebook que aquela simbiose time-torcida ela costuma funcionar, contribui muito para o sucesso de um time de futebol, né? Só que a gente não pode esquecer que ela contribui também para o insucesso muitas vezes. E como é que ela contribui para o insucesso? É quando você cria uma ideia geral de que está tudo errado e você começa a trabalhar tão contra que esse trabalho contra, essa vibração negativa acaba parando lá. E de que maneira ela para lá? O São Paulo tem uma diretoria muito ruim. Diretoria formada e presidida pelo Júlio Casares é muito ruim. Essa consciência a gente tem que ter já. E dizer que a diretoria do Júlio Casares é ruim não é negar que a diretoria do Leco funcionava bem. Eu acho até que não a diretoria do Leco, mas algumas peças da diretoria do Leco tinham boas intenções e boas ideias, até mais do que as do Júlio Casares. Porque, infelizmente, a diretoria do Casares é infestada de amadores, né? O Casares conseguiu trazer de volta para o departamento de futebol, apesar de ter um diretor executivo remunerado, um cara de dentro do clube, que é aquele cara que vai discutir as coisas do futebol em nível de discussão de clube. E isso não tem mais lugar no futebol, né? Essa coisinha de vestiário, de ouvir falar no corredor. Não tem, cara. Não tem. É o amigão, o Belmonte. Não tem. Fora o fato de que ele foi colocado numa situação muito ingrata, que é aquela de pegar o time do São Paulo no início da gestão passada, certamente prejudicado por uma quebra de acordo que houve com a diretoria anterior, e que, se você for prestar atenção, até hoje não foi respondida pela diretoria. Aliás, nem com os repórteres que cobrem o São Paulo no dia a dia essa resposta veio. Isso é trancado a 7 chaves. Até hoje a gente não sabe exatamente
se o elenco do São Paulo recebe em dia, se recebeu os atrasados da pandemia em 2020 e se tem projeção de recebimento para o futuro, como é que está o andamento disso. Isso é importante pelo seguinte, o jogador de futebol é empregado do clube, ele tem um combinado, ele tem um contrato, e ele tem que receber por isso. Não é um absurdo a gente dizer que jogadores podem atuar mal quando não estão sendo compensados, mas é um absurdo a gente dizer que esse é um comportamento, por exemplo, mercenário. Está no papel que você tem que receber para jogar. E se você não recebe, você gera desconfiança em relação à diretoria da equipe. Você não vai conseguir render o seu melhor. É simples assim. Essa resposta nunca foi dada. A gente fica sabendo de modo esparso. Por exemplo, vai sair o Pablo e você descobre que ele tem atrasado ainda para receber e não recebeu. Aí o São Paulo precisa fazer um acordo para pagar esses atrasados depois, né, para que ele possa rescindir o contrato e ir embora para outro clube. Isso é uma situação que não pode acontecer. E que à distância, e a diretoria tem que responder exatamente para que pessoas como eu e outras não especulem tanto, a impressão que dá é que a diretoria não consegue fazer esse acerto, e que ela dá de ombros para esse acerto. Ou que ela apenas enrola o time. Olha, estamos conversando, mês que vem a gente vai fazer. E não faz. Aliás, o caso do Daniel Alves, para mim, é claro nesse sentido. Muita gente da torcida não quer ouvir falar. Amigos, a gente tem que olhar para trás e ver o que é bom e o que é ruim em cada episódio desse aí. E o que o cara conseguiu trazer de bom para o time num determinado período, e o que ele trouxe de ruim, e o que ele poderia ter trazido de bom e não trouxe. Né? Não é só pegar no pé do cara que um dia na vida dele apareceu batucando num vídeo com um amigo dele, aliás, amigo meu também, mas não é por isso que eu estou defendendo. Numa situação onde ele estava ainda fora da equipe, mas já recuperado da contusão que ele tinha na época. Mas isso é uma outra história, que é incrível como um episódio tão idiota serviu de ponto de partida para que um jogador fosse perseguido até sair do clube. E um jogador que tinha o que dar, e que deu naquele ano muita coisa para a equipe. Deu menos no ano passado porque jogou menos, em termos de quantidade. Né? Mas ainda deu alguma coisa, só puxar pela memória alguns jogos. E aí nós temos a seguinte situação, o São Paulo não consegue encaixar um jogo contra o time do Guarani, praticamente não chuta gol, e aí vai para um jogo contra o Ituano, onde até cria situações de ataque, mas não consegue fazer gol também. Né? E aí a gente descobre que o Rogério erra sim, mas está batendo cabeça também porque, no fim das contas, as peças todas que chegaram não complementam exatamente aquela ideia original que ele tem de fazer um jogo de posição, né? Mas, ao mesmo tempo, onde a bola passe rapidamente por esses jogadores e a criação possa efetivamente acontecer, a bola chegar na frente e o São Paulo fazer gol. É engraçado como a torcida do São Paulo pega, por exemplo, o pé do Thiago Volpi, né? Mas você não acha? Acho que ele fala. Mas a questão é, ele é o problema? O maior problema do São Paulo hoje é o ataque, é desde o ano passado. Traz o Caleri veio, fez uma ou outra partida de muita entrega, mas em termos técnicos entregou muito pouco. E o São Paulo precisa de entrega técnica na frente. O Rigoni caiu absurdamente de produção. Quem diga, com o Crespo ele jogava bem. Gente, o Crespo, isso precisa ser sacramentado, antes que essa discussão ganhe uma amplitude que ela não pode ganhar, e já está ganhando, já surgiram aí as viúvas do Crespo. O Crespo precisa ser lembrado como o cara que deu um ânimo para essa equipe que ela não tinha na época do Campeonato Paulista, mas foi um cara que em 19 jogos somou só... aliás, em 28 jogos somou só 19 pontos. É muito pouco. E eu disse lá no começo do campeonato passado, ele está tendo dificuldades de reconhecer os times do Campeonato Brasileiro porque ele não está habituado à disputa desse campeonato. Tinha disputado antes o Campeonato Paulista, vamos admitir, muito mais tranquilo. E com um time muito entregue para aquele objetivo. Uma Libertadores da América de primeira fase com times que eram do mesmo nível ou mais baixo que o do São Paulo. A partir do momento em que o São Paulo teve que encarar um pouco mais de dificuldade, não conseguiu prosseguir no torneio. Né? E faltou preparação boa para isso. Aí você tem alguns destaques como o Rigoni, que chegou e jogou realmente muito bem com ele, também porque ele achou uma condição interessante para o cara jogar,
Mas se você for ver bem, ele nem tinha uma posição fixa. Ele começou como ala, depois foi para meia, depois jogou como centroavante, depois compôs pela ponta. É que ele estava bem. Ele começou a cair de produção exatamente ali. E quando o Rogério chegou, ele já estava num mau momento. O Caleri, já falei, né? O Luciano, se Deus quiser, volta logo de contusão, mas passou um período muito, muito importante machucado. Para mim é o cara que contribui definitivamente para essa condição no São Paulo, mas não pode ficar dependente só dele. E o São Paulo perdeu um atacante, que foi o Pablo agora, que a despeito de todas as críticas, era alguém na posição. Você não tem outro. Para você trazer um atacante de muito bom nível para colocar ali, precisa de uma coisa que o São Paulo não tem, que é dinheiro. A outra possibilidade é testar gente da base, com talento, com capacidade de chegar lá para fazer gol, né? Então, quando você não tem esses elementos, eu costumo dizer aqui, quem precisa funcionar é o treinador, porque ele vai buscar ideias para corrigir esses erros, para poder colocar tudo isso para funcionar. E o Rogério ainda não conseguiu, mas eu acredito que ele vai conseguir. O principal problema dos 2 jogos que a gente teve aí recentemente foram que o São Paulo ainda precisa melhorar a sua velocidade. Aqui a gente não está falando de correria, nem de jogador veloz, é de aproximação, de fazer a bola que roda ali na frente da área, fazer esse movimento mais rápido, porque senão você tem aquela situação igual do Ituano ontem. O time bloqueia com a sua linha, né? Faz aquele muro com a sua linha, e você fica trocando passe, tentando achar o outro lado, mas faz isso de forma muito lenta, e você não tem infiltração. Quando você vai ter infiltração, o zagueiro vem e toma a sua bola. Isso tem que ser feito com muito mais rapidez. Talvez isso, eu imagino que seja isso que o São Paulo, que o Rogério queira nos treinos, mas ainda não conseguiu, né? Só que eu acho que ele precisa largar algumas coisas, por exemplo. Não gosto de ver o Nicão, que eu nunca achei um grande jogador, mas enfim, vamos lá, né? Parte da torcida gostou da ideia, estava bem no Atlético Paranaense, onde nem ele era titular absoluto, mas tudo bem, vamos lá. Mas não gosto de vê-lo preso do lado direito. Tem que movimentar mais. Então eu acho que, talvez pela observação, o Rogério vá perceber que essas peças precisam se mexer mais, precisam trocar de posição, precisam fazer essa rodagem de bola acontecer de forma mais rápida, para confundir zagueiro, para conseguir abrir espaço para aquele jogador que infiltra. Senão a gente vai ter uma situação como a de ontem, 32 cruzamentos ali pelos 25 do segundo tempo, contra 10 do Ituano e nenhum gol. Então, ou você cruza mal, ou os seus jogadores que têm que aparecer para concluir de cabeça não fazem isso direito, né? Ou você tem que achar uma alternativa. Eu acho que o São Paulo precisa de uma alternativa e treinar melhor esses cruzamentos também, para que consiga nas 2 frentes chegar lá. Vamos esperar mais algumas rodadas, mas o fato não é só o Rogério é ruim, até porque ele não é. O que acontece hoje no São Paulo é resultado de um fio desenrolado que vem lá da perda do campeonato de 2020 com o Diniz, que levou um choque com a chegada do Crespo, mas que com o próprio Crespo perdeu completamente aquela identidade inicial e agora está tentando o Rogério retomar uma identidade que talvez não seja nem aquela. Uma onde o São Paulo possa jogar, atuar com com muito mais qualidade e começar a vencer jogos. Acho que quando esse time acertar ali na frente e começar a vencer jogos, aí a gente vai ter uma conversa diferente. A ideia de que os vídeos sejam um pouquinho mais curtos, mas é que eu gastei um tempinho apresentando a coisa toda aqui. Espero que você goste, que você comente, que você dê um feedback para esse vídeo. Não espero muita coisa desse primeiro vídeo, não, mas a gente vai fazer outros por aí e a coisa vai ficar bem legal por aqui também. Abraço, gente. Obrigado.